Olá, 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 vamos lá então para a quarta questão, última questão do nosso 10º exame de ordem. Estamos caminhando aí sempre para frente. A questão já caiu aí no exame número 5 da OAB, o contexto da questão, né? Falando sobre crime de omissão imprópria, a respeito desse sentido aí, tá bom? Vamos aqui dar uma rápida relembrada na questão, dar uma olhada, que é a questão aí, que se você não tem a questão, abaixo aí na descrição tem o link aí de acesso à prova anterior desse exame aí, tá bom? A Érica e a Ana Paula são universitárias, jovens universitárias, elas resolvem passar um dia numa praia paradisíaca, mas a praia isolada, que só vai por trilha e o celular não pega, bem deserta essa praia, e não é qualquer estabelecimento comercial, mas no local tem um salva-vidas, pelo menos tem um salva-vidas lá. Ela chega no local e a Ana Paula decide dar um mergulho no mar, né? E que estava bastante calmo, o mar estava bem tranquilo, mar de almirante, né, que o pessoal chama, né? E Ana Paula vai mergulhar e Érica, por sua vez, ela sem saber nadar, ela não sabe nadar, o celular não pega lá no local e ela vai conversar com o Wilson, esse salva-vidas. O nome do Wilson é salva-vidas. Fala que o cara é sarado, bonitão, alto, cabelo grisalho, essas coisas todas. Durante a conversa, Eric e Wilson, eles percebem que tem vários interesses em comum e começam a conversar. E o Wilson percebe que a Ana Paula está se afogando, o Wilson vê que a Ana Paula está se afogando, mesmo com o mar bem tranquilo. Mas ele é instigado por Érica a não fazer o salvamento. E o Wilson decide não fazer o salvamento. Né? Ele é instigado por Érica e o Wilson decide a não fazer o salvamento, que estava perfeitamente para fazer. Ele não ia botar sua vida em risco em nenhum momento. Ele poderia fazer salvamento sem nenhum problema, já que ele é salva-vidas, preparado para isso, tinha o dever de agir, o que a questão fala aqui. E é o que está no nosso Código Penal. E a Ana Paula então acaba morrendo afogada. Infelizmente, a Ana Paula morre afogada. Aí a pergunta não é o contexto aqui, a gente vai ter que realizar a resposta apenas em um item, fazendo uma dissertaçãozinha ali, falando e apontando toda essa conversa dentro dos dispositivos legais. Aqui nós temos que começar a questão avaliando que quais são a pergunta vem em torno aqui de responsabilidade jurídico-penal de Érica e Wilson. Partir logo para o Wilson, que é claro aqui para a gente. O Wilson, por ser agente garantidor, ele cometeu o crime chamado delito, o delito crime comissivo por omissão. Então ele o chamado omissão imprópria, porque a omissão própria é lá no artigo 135 do Código Penal, aquilo que se trabalha mesmo de omissão de socorro, ele não poderia alegar a omissão de socorro, porque ele tinha o dever de agir, ele tinha, como a doutrina chama ele, de agente garantidor. Vamos ver aqui o artigo 13, parágrafo 1º, parágrafo 2º, desculpa, artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. E ele não o fez, Então ele agiu em omissão imprópria, por ele ser agente garantidor, que tem o poder de evitar o resultado, conforme previsto nesse artigo. Então ele irá responder pelo crime comissivo por omissão, lá a combinação do crime, como se tivesse realmente acontecendo o crime, tivesse ele executando o crime. E foi o crime de homicídio doloso, ele vai entrar como homicídio doloso praticado via omissão imprópria, tá bom? Então teria ele lá tipificado no artigo 121 caput, combinado com esses itens que nós acabamos de falar aqui, que é artigo 13, parágrafo 2º, a linha A, que fala que ele é o agente garantidor na linha A, que tenha por obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Ele não fez por conta dessa proteção que ele poderia dar e salvar a Ana Paula e veio a falecer, tá bom? E agora que é o caso da Ana Paula, não, da Érica. A Érica vai responder pelo mesmo crime também, porque ela instigou o Wilson a não realizar o salvamento,
a não realizar o salvamento, ela entra naquela, o caput do concurso de pessoas. Aqui fala o artigo 29 do Código Penal. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este combinado, na medida de sua culpabilidade. Então, ela está claramente aqui enquadrada no artigo 29, ela não pode alegar omissão própria, ela não pode alegar omissão de socorro, lá o artigo 135, ela não pode ser tipificada lá, porque ela não sabia nadar, ela não tinha telefone, ela não tinha ninguém que ela comunicasse de algum estabelecimento comercial próximo ali, que ela pudesse pedir ajuda ali, tá bom? Então, ela não pode se enquadrar na omissão própria, tá bom? Ela responde, então, tão somente conforme o Wilson, lá no artigo 121 do Código Penal, também por omissão, por homicídio também doloso, consumado, infelizmente consumado, tá bom? Então essa questão veio bem tranquila, já caiu, então temos que estar em mente sempre os termos que devem ser colocados na prova: omissão imprópria para esse caso, agente garantidor, dever poder de agir, previsto lá no parágrafo 2º do artigo 13 do Código Penal, tem lá já escrito para a gente, fica fácil para a gente colocar, para a gente colocar, fica bem fácil. E saber que o crime, o delito é comissivo por omissão. O delito é comissivo por omissão, tá bom? E no caso aí, o Wilson e a Érica irão responder pelo homicídio doloso, 121 do Código Penal, tá bom? Então vamos lá para a próxima questão, para a próxima prova aí, já a 11ª, muito tranquila essa daí, muito boa de responder e acertarmos aí, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo encontro. Gostou, dê um like, não gostou, coloque os comentários, vamos melhorando, vamos conversando e vamos nos aprimorando, tá bom? Fico com os senhores aí, aguardo os senhores e as senhoras para os próximos encontros, hein? Tá bom? Quem não se inscreveu, se inscreve, chame outros colegas para conversarmos e abrirmos bastante conversa no sentido da segunda fase, Direito Penal, OAB, tá bom? Um abração a todos e a todas.